Vamos resolver os exercícios de fatoração que eu passei para vocês. Primeiro caso, fator comum em evidência. O primeiro exercício, AM mais AN, eu percebo que eu tenho o A como fator comum. Coloco o A em evidência. Quando eu coloco um termo em evidência, automaticamente eu estou iniciando uma multiplicação. Pego o primeiro termo, AM, e vou dividir pelo termo que eu coloquei em evidência, o A. Posso simplificar os dois A's e sobra o M. Simplifico porque aqui no numerador da fração eu tenho uma multiplicação. Aí eu consigo simplificar. Depois pego o segundo termo e vou dividir pelo termo em evidência, o A. Novamente simplifico os dois A's e sobra o N como segundo membro dessa soma. Então, fico com A que multiplica M mais N. Se eu aplicar a propriedade distributiva aqui, A vezes M vai dar M, mais A multiplicado por N, que vai dar a N. Está fatorado os meus dois termos. Segundo exercício, Kx mais Kw. Temos aqui o K como fator comum. Coloco o K em evidência. Depois pego o primeiro termo e vou dividir pelo termo em evidência. Simplificando o K, sobra o X mais KW, que divide o termo em evidência, que é o K. Simplifico novamente, sobra o W. Exercício 3. 3ax menos 7ay. Nesse caso, o 3 e o 7 não tem nada em comum. Não tenho nenhum número que divide o 3 e divide o 7 ao mesmo tempo. Nesse caso, tenho apenas o A como fator comum. Colocando o A em evidência, montando a divisão, pego o primeiro termo, 3ax, vou dividir por A. Simplifico o A, sobra o 3x. De modo análogo, pego 7ay e vou dividir pelo termo em evidência. Simplifico os dois A's e sobra para mim o y. Questão D. Eu tenho x mais ax mais abx. Termo a ser colocado em evidência, o x. Ele é comum nos três termos. Vou pegar o primeiro termo e dividir pelo termo em evidência. Sempre que eu tiver uma letra dividida por outra, o resultado sempre vai ser 1. Perceba que a letra é a mesma. A letra x corresponde a um número que eu não conheço. Qualquer número dividido por ele mesmo, o resultado sempre vai ser 1. Pego o segundo termo, vou dividir por x que está em evidência. Simplifico novamente o x, aqui eu esqueci de pôr 1, sobra o x. Pego o terceiro termo, vou vou dividir pelo x que está em evidência. Simplificando o x, sobra AB. Opa, estou esquecendo o sinal. Vamos para o próximo caso. Letra E. 4x menos 8. Aqui eu não tenho x somente no primeiro termo, então ele não pode ser colocado em evidência. Mas eu tenho 4 e o 8, e tanto o 4 quanto o 8 são divisíveis por 4. Então coloco o 4 em evidência. Pego o primeiro termo e vou dividir por 4. 4, eu simplifico com 4, sobra o x. Melhor dizendo, 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes x, x. Menos, pego 8, vou dividir por 4, que vai me dar 2. E aqui fica o x apenas. Próximo exercício, AP mais BP mais CP. Termo a ser considerado em evidência, o P. Então, acho que aqui dá para fazer direto, né? Dividindo AP, termo P e não o A. Termo P colocado em evidência, dividindo aqui vai me sobrar o A.
vai me sobrar o B e vai me sobrar o C. Acho que não tem segredo, né? Próximo. ABC mais ABD mais ABE. Todos os termos têm o AB como fator comum. Colocando em evidência, fazendo a divisão, vai sobrar para mim o C, o D e o E. Letra K. Novamente, o que temos em evidência aqui, AW nos três termos. Opa, perdi o foco. AW nos três termos. Vou colocar o AW em evidência. Dividindo AW por AW, como as letras são o mesmo, o resultado é 1. Aqui, simplificando o AW, fico com o B. E aqui, simplificando, fico com o C. Vamos para o próximo. Letra I. XYZ mais YZ mais Z. O termo a ser colocado em comum, apenas a letra Z. Fazendo a divisão do primeiro termo, o Z vai simplificar, fica com XY. No segundo termo, apenas com o Y. E no terceiro termo, Z dividido por Z, o resultado, como a gente já viu, 1. Letra J. 3x ao quadrado mais 6x. Letra a ser considerado apenas o x. Opa! O 3 e o 6 são divisíveis por 3. Então, o 3 será considerado e colocado como em evidência. Como eu tenho letras com expoentes, vou pegar a letra que tem o menor expoente. O menor expoente aqui é o x. Fazendo a divisão, 3 dividido por 3 vai simplificar, e x ao quadrado dividido por x, nós temos divisão de potências da mesma base. Mantenho a base e subtraio os expoentes. 2 menos 1 é 1. Melhor dizendo, veja, x ao quadrado é a mesma coisa que x vezes x. Se eu vou dividir por x, que é o termo que está em evidência, posso simplificar. Esse x com esse x, sobra para mim apenas o x. Tá? Mas, primeiro, vou dividir os números. 6 dividido por 3, 2. E x dividido por x vai dar 1. 2 vezes 1 vai dar o próprio 2, então o resultado é só o 2. Ou você pode fazer dessa forma, 6x sobre 3x. O x simplifica e 6 dividido por 3 dá 2. Letra L. 2x ao quadrado menos 4xy. Novamente, o 2 e o 4 serão considerados. O 2 é divisor comum. E a letra tem o x nos dois termos. Dividindo 2x ao quadrado por x, mesmo caso, 2 dividido por 2 vai simplificar, e x ao quadrado dividido por x, x. Divisão de potências da mesma base, mantenho a base que é o x, subtraio o expoente. Como a gente não tem o expoente aqui, o expoente é 1. 2 menos 1 vai ser 1. Lembrando que o expoente 1 a gente não escreve. 4xy dividido por 2x. 4 dividido por 2 dá 2. O x simplifica com x e sobra o y. Próximo exercício. bx mais by mais bz. Termo a ser considerado, o b. Coloco em evidência. Fazendo a divisão do primeiro termo, vai sobrar o b, o x. No segundo termo, sobra o y. E do terceiro termo, sobra o z. E para finalizar, essa é um pouquinho maior. Deixa eu acertar o foco aqui, para que eu pegue todo o exercício para você não se perder. Aqui está. Eu tenho 12ax ao quadrado de z mais 24ax z ao quadrado, aqui é uma letra z, menos 12a ao quadrado de x ao quadrado. Bom,
Todos os números são divisíveis por 12. Coloco em evidência. Todos os termos têm o A. Pego o de menor expoente. Epa, fiz errado aqui, peraí. 12. Todos os termos têm A. Coloco em evidência. Todos os termos têm X. Coloco em evidência. Todos os termos têm Z. Coloco em evidência. Pego o primeiro termo, que é 12 ax ao quadrado de z, e vou dividir por 12 axz. Então, o 12 simplifica com 12, o a simplifica com a, o z simplifica com z. Divisão de potências da mesma base, mantém a base, que é o x, subtrai os expoentes. 2 menos 1, o próprio 1. Mais, pego o segundo termo, 24 axz ao quadrado. Vou dividir por 12axz. 24 dividido por 12, 2. O A simplifica, o Z simplifica, o X simplifica, e o Z ao quadrado dividido por Z vai me dar o Z. Menos o último termo, 12A ao quadrado, Z, o XZ, dividido por 12AXZ. 12 simplifica com 12. XY com XY. Divisão de potências da mesma base. Mantenho a base, subtrai os expoentes. E a gente finaliza aqui. Opa, não pegou tudo, né? Deixa eu ver se eu consigo focalizar aqui para você todo o exercício. Então, deixa eu pegar ele do começo aqui para você entender. 12axz, coloquei em evidência. Peguei o primeiro termo, dividi pelo termo em evidência. O segundo termo, 24axz ao quadrado, dividido por 12axz. E o terceiro termo, 12a ao quadrado de xz, que divide 2axz. Se ficou alguma dúvida, a gente tira na sala de aula. Até mais.